Como é que tá, jovem? Sabe aquele desfoque pomposo, bonito, redondinho que você vê em determinadas imagens? Estou mostrando aqui o antes e o depois dessa, onde eu já cheguei num resultado aqui final com edição. Então, vou mostrar nesse vídeo aqui como que a gente faz, tá? Como que a gente chega nesse resultado. E isso aqui, já adiantando, é o seguinte: você consegue esse tipo de desfoque de forma natural com a lente da sua câmera, tá? Já dicas aí para você, por exemplo, uma 85mm ou uma 50mm com abertura bem grande, tá? Por exemplo, de 1.4, você consegue chegar nesses resultados e até realçar mais esse desfoque utilizando uma edição. Então, dependendo, compensa muito você fazer os testes e na edição você realça mais esse efeito, tá? E você desejando, dependendo se você tiver uma foto igual essa daqui e você quiser fazer ele de forma assim artificial, também tem como. Eu vou mostrar nesse vídeo como que a gente faz de forma bem natural, tá? Primeira coisa que eu vou fazer nessa imagem aqui é o seguinte: eu tenho que separar ela do meu fundo, principalmente dessa parte aqui, tá? Dessa parte de trás aqui. Então o que eu vou fazer? Você pode fazer com a ferramenta de varinha mágica, eu recomendo você trabalhar com a Pentool. Vou fazer na varinha mágica aqui e vou fazer uma seleção nessa parte da árvore, da modelo aqui no cabelo, tá? Vou segurar o Alt para tirar esses pedaços da modelo aqui todinha e dessa parte aqui frontal da grama, certo? Tô separando ela dessa forma aqui. Segurar o Alt para tirar nesse pedacinho. Se você clicar aqui em cima, você vai habilitar um menu de Select and Mask. Eu recomendo você clicar aqui, ó, Select, tá? Segura o Shift e clica aqui, ó, Select and Mask. Ele vai abrir um menu um pouco mais leve para você. Ele vai abrir aquela opção, só que de uma forma um pouco mais leve. Você vai fazer aqui os ajustes. Vai passar só aqui no cantinho para dar uma refinada nessa seleção, ó, e aqui nesse topo aqui da grama. Isso aqui serve para dar uma suavizada nessas transições, tá? Feito isso, Ctrl J, agora a gente tem ela separada. Não é um recorte perfeito, tá? Esse aqui tá bem simples, o ideal é você fazer com a Pentool, mas é só pra gente borrar ali no fundo. Então, qual seria o próximo passo? Eu vou duplicar isso aqui de novo, só para ter um backup, pra gente comparar a nossa original depois. E eu vou vir aqui, ó, filtro, galeria de filtro, field blur, a primeira opção. Você pode clicar em várias opções, tá? Inclusive eu vou desmarcar essa Field Blur porque eu acredito que essa opção aqui do Tilt Shift fique mais interessante, essa terceira opção. Observa que quando começa a ampliar aqui, lá em cima começa a dar um desfoque mais forte. E por que não está alterando a modelo? Porque a gente separou ela em outra camada, tá? Então o que aconteceria aqui? Eu vou descer isso aqui bastante e vou amplificar esse efeito. E quanto mais para cima, observa quando eu passo o mouse em cima dessa linha pontilhada aqui, ó, nessas traçadas, o meu cursor muda. Então eu posso arrastar ele mais para cima. Olha só. Quer dizer que quanto mais alto, mais interferência isso aqui vai fazer. Se aqui não tivesse essa árvore, eu teria selecionado somente a modelo e deixado a árvore de fora, tá? Então, ó, vou deixar o efeito mais ou menos assim, dessa forma aqui. Não força demais, senão fica muito artificial, tá? Ó, vou deixar ele mais alto um pouco para simular mais esse efeito aqui dessa gradação. Se você quiser deixar mais baixo ainda, para ele fazer uma gradação mais suave, Ctrl- você tira o zoom. Então olha só, eu posso deixar essa esfera, tá, bem aqui embaixo, para eu poder ampliar isso aqui ainda mais. Aí fica ainda mais natural. Vou dar um OK aqui. E antes de dar o OK, olha só, por aqui tem como você configurar se vai existir algum buquê de luz ali estourando, tá? Então você pode aumentar isso aqui, ó. Você pode fazer determinadas interferências. Se for uma foto noturna, fica muito legal você utilizar isso. Você pode, por exemplo, estourar ele aqui, configurar aqui, ó, a quantidade de luz que vai fazer esse efeito, que vai ter essa aplicação, ó. Então é bem legal, bem interessante. Você pode explorar isso aí posteriormente, tá? Aqui eu quero esse buquê quase nulo, praticamente nulo, só um pouco assim, só para dar um efeito ali mais assim, mais ou menos dessa forma, simulando a lente mesmo, tá? Mais ou menos desse jeito. Vou dar um OK e eu vou apertar no meu teclado Ctrl 0 para ele dar um fit aqui na minha imagem, para ele ajustar. Então olha só o antes e depois, que desfoque natural que a gente criou. Parece muito um desfoque de lente mesmo. E agora aqui o charme final, né, pra gente fazer o efeito, eu posso criar uma layer, por exemplo, de curvas, e eu vou aplicar esse íconezinho aqui para ele utilizar somente na minha modelo. Agora o que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa mãozinha, chego nas áreas escuras dela e dou uma puxada para cima, nas áreas claras também. Em determinados pontos eu só mudo aqui para dar mais contraste ou mais vida na minha modelo, tá? E no meu fundo eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir abaixo dessa camada dela, vou criar o outro de curvas aqui, e nesse aqui eu posso deixar um pouco mais escuro, mais contrastante, para deixar o meu ponto aqui, meu assunto principal, ainda mais chamativo.
A ideia, muitas vezes, de utilizar um fundo desfocado e o seu assunto principal mais nítido é justamente chamar a atenção para cá, tá? Para o que está no primeiro plano. Então, normalmente se utiliza, por exemplo, fotos fine art, utiliza muito esse fundo desfocado, é para realçar, enfatizar a nitidez do seu assunto principal. Então, você desfoca o fundo e traz a atenção do olhar para cá. Para fechar, a gente poderia, por exemplo, posso criar uma camada nova. Nessa camada nova eu criaria, vamos imaginar uma esferinha laranja assim, não tão saturada, tá? Aliás, não tão brilhosa, saturação no máximo. Depois a gente pode editar também. E basta eu vir aqui, confere se o hardness aqui tá zerado e clica aqui umas 2 vezes no centro da imagem. Depois você vai trocar esse modo de mesclagem, você pode clicar aqui e trocar, por exemplo, para clarear. Olha só, em clarear, screen em inglês, você pode dar um Ctrl T, amplia isso aqui e posiciona aí onde você julgar mais interessante. Você pode jogar lá para cima no cantinho, dessa forma, por exemplo. Depois você vem aqui e tira um pouco dessa opacidade, só para criar uma iluminação ali artificial, ó, como se tivesse um raio de sol ali. E você pode mover ela da forma que você desejar. Então vamos supor que eu quero ela aqui, só para dar esse charme a mais na composição. Então a estrutura de desfoque e separação aqui do meu assunto principal mais a luz já está feita. Posteriormente você pode simplesmente seguir com o tratamento, com a edição de forma natural. Então eu poderia, por exemplo, criar outro ajuste de curvas geral, esse aqui no topo de tudo, não precisa aplicar nessa camada de baixo, senão ele vai fazer só no sol. Posso pegar essa mãozinha, por exemplo, clarear em determinadas partes, escurecer em outras. Estou puxando para baixo nos pontos escuros e puxei aqui para cima nos pontos claros. Posso trazer manualmente esse ponto mais escuro um pouco para cima, para os meus pretos não ficarem tão pretos. Posso vir no meu canal de vermelhos e subir ele um pouco, fica interessante, as sombras vão ficar mais quentes, mais avermelhadas. Posso vir no meu canal de azul, criar 2 pontos, puxar esse aqui um pouco para cima ou para baixo, para criar um clima, ó, um clima mais amarelado. Depois você pode tirar um pouco a opacidade. Você pode, por exemplo, para completar, vamos imaginar que a gente vai estar fazendo um tratamento mais fine art, tá? Eu poderia criar, por exemplo, um ajuste aqui de channel mixer, fica interessante a gente trabalhar com isso. Eu venho aqui nos meus verdes, troco aqui, por exemplo, 0 de verde, 100 de azul. Agora eu vou nos meus azuis, deixo aqui 0 azul e 100 de verdes. A gente fez uma troca, uma espécie de troca aqui dos canais. E eu venho aqui e troco esse modo de mesclagem para Lightning. Você muda aí a paleta de cores e você tira a opacidade dele, só para dar uma quebrada nesse tom de verde, para ele ficar mais azulado. Mas isso é opcional, tá? Olha só, as cores aqui elas dão uma quebrada. Você cria aí uma outra paleta de cores só tirando a opacidade para fazer uma mesclagem desse efeito. E se você desejar manter o tom, por exemplo, na pele dela ou lá em cima, só trocar a grama, basta você clicar aqui, pega aqui o seu pincel. Para manter só a grama, que é mais fácil, a gente pode apertar Ctrl I, você vai inverter essa máscara e agora a gente vai pintar aqui de branco, no caso, somente a base, tá? Somente a grama. Agora a grama está mais azulada, olha só. Você pode pintar um pouco aqui em cima e deixa mantendo na árvore. Olha lá, é bem interessante isso aqui, bem legal esse efeito. E a gente também tem as opções de utilizar ajustes, por exemplo, Selective Color, eu havia clicado lá. No Selective Color eu posso tirar a intensidade dos cianos dos meus tons vermelhos. Ó. Eu posso vir aqui, por exemplo, nos meus tons de branco, trabalhar neles individualmente, adicionando ou tirando o preto dos brancos, certo? Posso adicionar amarelo nos brancos, olha só, tem uma diferença sutil. Olha lá, vou deixar mais ou menos assim. Posso vir nos meus tons neutros, por exemplo, e adicionar mais preto neles para dar mais contraste, ou tirar um pouco. Poderia adicionar um pouco dos pretos e tirar um pouco dos tons amarelos nessas regiões. Você fica muito livre realmente para explorar. Nos tons mais escuros, nos tons pretos, mesma coisa. Você pode adicionar ciano ou tirar, tá vendo? Você pode deixar eles mais escuros ainda, mais claros, para dar mais contraste. Fica muito legal, tá? Adicionar púrpura, adicionar amarelo ou tirar, ó, sombras mais púrpuras, sombras mais vermelhas, tá? Então é muito interessante, recomendo muito você explorar, é muito rico e você tem muitas opções aí para fazer o seu tratamento. E você pode simplesmente tirar a opacidade de cada uma dessas camadas aqui e trabalhar com elas individualmente. Bem interessante. Vou criar uma camada de levels aqui, vou trazer isso aqui um pouco para a direita só para deixar os meus tons pretos, ó, mais claros ainda, para eles ficarem mais foscos.
Então, basicamente é isso. Tá aí a nossa edição. Desejando ainda até criar um efeito diferenciado, você pode criar uma camada nova. Pega o seu balde de tinta, pinta todinha de preto. Depois a gente vai criar uma máscara. Aperta Ctrl I para inverter essa máscara. Para criar a máscara, basta clicar aqui embaixo, nesse íconezinho que tem essa bolinha. Pega o seu pincel preto, deixa ele branco, aliás, tá? Deixa ele branco para a gente revelar. E aí você pode pintar aqui embaixo, mais ou menos dessa forma. Você pode pintar embaixo e em cima. Olha só a gente fazendo um círculo assim. E eu não vou fazer ali em cima, tá? Ali em cima é o meu raio de sol. Então poderia fazer isso aqui. Você pode clicar aqui 2 vezes nessa máscara e aumentar o feather dela, para ficar mais suave ainda essa transição. Olha lá, dessa forma. E depois você pode trocar esse modo de mesclagem aqui, por exemplo, para Soft Light, Overlay, ou deixar em normal. Você clica 2 vezes aqui e a gente tem esse painel aqui de Blend If. Se você segura o Alt, olha só, a gente consegue fazer uma transição mais suave aqui dos pontos de luz e de sombra, sem interferir nessas partes claras aqui da grama. E depois a gente tira a opacidade dessa camada, só para ela dar uma borda sutil mais escura, para realçar ainda mais o meu ponto principal aqui, o meu assunto principal, que é a modelo, tá? Bem interessante. Se tiver achando a máscara passado, troca a cor aqui para preto. E eu vou tirar um pouquinho aqui, porque eu quero só realmente nessas bordas aqui, muito sutil, tá? Então basicamente é isso. Vamos conferir aqui o antes e depois. Vou agrupar essas camadas. Cliquei na primeira, cliquei lá na minha penúltima, onde eu comecei, Ctrl G para agrupar. Agora, se eu tiro o olhinho e habilito, eu consigo ver o antes e depois aqui de uma forma bem prática. Uma foto simples, você deu aí uma vida maior para ela. Aqui eu mostrei esses efeitos tirando a grama. A grama, ela no tom original estava bem bonito, mas assim, é mais ilustrativo para você aprender, tá? Bem legal, recomendo você fazer os testes e explorar isso aí. Agradeço demais, brigadão, sucesso. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição.